hoje e nos próximos minutos vamos conversar com um artista versátil, versátil por ser artista, mas também versátil noutros campos de atuação. Para além de artista multifacetado, é também um profissional que tem várias faces, é académico e também atua noutros contextos. É um profissional que é presente em diversas áreas. E hoje, aqui neste programa, naturalmente, na condição de artista, é com muito gosto que recebemos a Mostra Sobrinho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, para estar aqui conosco, para conversarmos sobre a arte, conversarmos sobre as tuas opiniões. Como é que estás? Tá, tudo bem. Primeiro agradecer pelo convite. É sempre um prazer enorme estar na televisão de Moçambique e sempre com esta dinâmica na tentativa de responder, obviamente, o dinamismo cultural que o nosso país vive. Ok. E claro, pensar a arte como uma forma também de contribuir, não é? Acho que a arte tem esta vantagem, tem essa possibilidade de conseguir beber de vários saberes. Certo. E por via disso o resultado acaba por ser uma ferramenta muito mais completa e que procura sempre ser abrangente. Pelo fato de ser um profissional que tem mais de 7 ofícios, acha que isto é uma riqueza muito importante quando pensa em criar como músico ou como artista noutras frentes. O fato de beber de muitos lugares e muitas fontes enriquece muito o teu processo de criação e as tuas obras? Obviamente. A criatividade tem muito a ver com isso, tem a ver com a convergência de várias correntes e de várias linhas. Eu digo sempre que um artista, na verdade, tem o papel de ser um cidadão íntegro. A ideia de cidadania é um espectro de um artista. Para mim, um artista, quando não contribui com a atitude de cidadania ou produzir obras que respondem e que interpretam a vida das pessoas, aí fico com dúvidas se é artista. Okay. Por isso que artista é um elemento de convergência. Ele recebe todos os sentimentos e interpreta-os das formas que ele pode o transferir ou transformar. Então, para mim, eu sinto que é isso. O artista é um espectro, é um centro que recebe todas as correntes de hábitos e costumes de um povo. Não pode haver uma diferença entre o artista e a pessoa, é isso que estás a dizer? Estás a dizer? Ou mostra? A pessoa, obviamente, é o que é, mas todos somos pessoas, mas artista é mais um condimento, certo? Porque eu penso assim, temos em frente de nós 2 doutores físicos ou grandes engenheiros físicos, mas para eu fazer um balanço real, se um for artista, com certeza será mais conhecido em relação a um físico normal. Claramente. Vou dar um exemplo prático. Hoje, quando vais a uma escola qualquer, perguntas quem é Mia Couto? Qual é a resposta que tens na hora? É o escritor. Né? É o escritor. Ninguém sabe o que é biólogo. É isto, esta arte é isto. A arte está em frente de tudo. É a imagem de um país, é aquilo que se vende para outros cantos do mundo. No final do dia, o que vai levar as pessoas a conhecerem o país é por causa do futebol. Exato. Obrigado, os Mambas, pelos resultados. Nosso muito obrigado. Exato. É o futebol, é a música, é o cinema. Exato. Acho que é isso, não é? Acho que é a nossa forma também de fazer diplomacia, de nos fazermos conhecer, de nos apresentarmos às pessoas e descobrirem que temos uma costa que nunca mais termina, temos petróleo e gás, mas conhecem-nos pela nossa música, pelo Mia Couto, pela Paulina Chiziane, pelo Stuart Sukuma, pelos Gorowan. É isso que está a dizer pelos Mambas, não é? É isso. É a nossa diplomacia. É isso. Isto está muito para além de ser pessoa como tal, porque ser pessoa todos somos. Mas quando tens mais um condimento chamado arte, exige um pouco mais. Ok. Diga-me, é muito interessante ouvi-lo falar, porque para além de artista, tem uma atuação na academia e na política. Sim. Falar de política numa interferência da sua veia artística, sente que sempre houve, de certo modo, uma influência da arte na tua forma de atuar como político também, ou na política? Não, o que eu posso lhe dizer é que a arte, a cultura moçambicana está ligada intrinsecamente à política desde a sua história. Se for a verificar no processo de luta de libertação nacional, todo um processo estava ligado à construção da história sociocultural do nosso país.
conseguias perceber, ou hoje, quando vais para o Museu da História de Moçambique, o áudio que encontras lá, o vídeo que encontras lá, eram cânticos sobre a luta. Ou a poesia A poesia sobre a poesia de combate, certo? Telas que interpretam a luta. Então é para fazer entender que a arte por si só, ela está ligada à luta desse povo, desde o início, ou o princípio primeiro da luta de libertação nacional. Então ela não se distancia. A arte por si só, ela precisa da política para sobreviver de várias formas. Amílcar Cabral dizia que a revolução dos países, ou a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa e toda a África foi, acima de tudo, uma revolução cultural, acima de tudo. Sem dúvidas. Ela entra e olha que a cultura, ela, por exemplo, no processo de luta de libertação nacional, aquilo invocava os espíritos de unicidade. Porque a questão, o espírito do africano, obviamente, depende de cânticos. É onde está a nossa espiritualidade. Aquilo dava muita unicidade aos combatentes da primeira linha. E, acima de tudo, a construção de uma utopia passa por aí, né? Passa por ir beber dessa fonte, desse lugar. Né? Exatamente. É preciso conhecer e valorizar o poder da identidade, o poder da cultura, o regresso a casa, para poder lutar por Moçambique. Ainda bem que estamos a conversar sobre isto num mês muito importante. Estamos no mês de junho e amanhã, dia 20 de junho, se fosse vivo, completaria mais um aniversário. Esse arquiteto da unidade nacional, que ainda continua a ser uma fonte inquestionável de saber construir a libertação de um povo, Eduardo Mondlane. Exato. E, acima de tudo, essa consciência que sempre teve de voltar a casa para lutar por Moçambique. Não é? Acho que é um bom pretexto de conversa sobre isto. Não é? Sem dúvida. Repensar a arte e as novas lutas. Costuma pensar nisto. Quais são as novas lutas que os artistas são desafiados a travar? As novas lutas em si, de uma forma muito prática e direta, é mesmo a tecnologia, certo? A arte, em algum momento, ela sente-se a não seguir a velocidade da tecnologia, porque como se vendia a arte há uns anos atrás, não é como se vende hoje, certo? Eu posso ter a minha tela aqui, não é? Tirar uma fotografia ou ter um contrato com uma empresa de venda de produtos artísticos culturais numa galeria digital. Então, são esses desafios que os artistas devem continuar a cultivar e não desistir, porque isso não vai parar. A tecnologia nunca vai parar. Logo, há necessidade dos artistas seguirem estes novos rumos, estas novas formas de estar e ser nas artes e cultura. Significa pensar a própria condição da arte. Sim. Semana passada falávamos do teatro. O teatro significa ir a um sítio e ver pessoas. Exatamente. Com o metaverse, com o digital. Qual é o futuro dessa arte, por exemplo? Né? Exato. E isto é um desafio muito grande, não é? A condição, a essência de algumas expressões de arte. Sim, não tem como. Como repensar isto? Como pensar isto no futuro cada vez mais rápido? As coisas são muito rápidas, mudam todos os dias. Como pensar isto? A olhar para a nossa realidade, a olhar para o nosso ecossistema cultural, os desafios dos artistas, o desafio de toda uma estrutura para poder conversar a língua do mercado criativo. Exato. Primeiro é preciso proteger. Certo. Proteger estes hábitos e costumes, o nosso património, desde o interior onde eles estão. Temos patrimónios, museus, entre outros. Temos que proteger. Depois de proteger, encontrar fórmulas para poder expor ao mundo. Não só expor, temos o sentido de vender, onde a venda há ganhos e quem ganha. Tudo isso temos que aprimorar nesses tempos, porque é lá onde nós vamos. Hoje você ouve o artista toda hora reclamar, não tenho ganho, não tenho royalties, mas isso o que é que significa? São plataformas que temos que aprimorar. Temos que seguir esse caminho, não há como. Temos que buscar experiências noutros cantos do país para que os nossos artistas ganhem por aquilo que fazem. Sem dúvidas, a plataforma Musica, que está baseada na cidade de Quelimane, tem estado também a inovar essa possibilidade. Em Maputo existem, e em outros lugares do país, destaco Musica, sobretudo pela ousadia de apresentarmos uma solução baseada também numa preocupação de olhar as possibilidades locais e, acima de tudo, querer contribuir para
o mercado local Exatamente. e nacional. Né? Acho que é um exemplo muito importante. É um exemplo muito importante de vermos música. E falar de si em particular é falar de um artista, um músico que discute vários temas através da sua canção. Qual é o teu maior orgulho como compositor, como intérprete, desde que está nisto há pouco mais de 18 anos nisto? Qual é o seu maior orgulho? O meu maior orgulho é, na verdade, conseguir interpretar aquilo que o povo faz. Certo? Eu disse aqui no princípio de que só é artista quando é um cidadão íntegro. Esta questão de construir a cidadania para mim é extremamente importante. É o que eu tento fazer sempre que possível, trazer nas minhas canções músicas que educam o povo, música que agradam o povo, que alinham aquilo que é o sentimento do povo. Esse é que tem sido e o que me agrada muito neste caminho em que estou. Quem ouve o Uai Uai Muciro, quem ouve Zambésia, consegue perceber essa preocupação? Exatamente, exatamente. É isso. Agora, há outras coisas que realmente gostaria de alcançar, mas isso é com o tempo. O que é, por exemplo? O que gostaria de alcançar? 18 anos, não é? Nem tanto assim, como se pode pensar. Mas é um jovem, não é? É um jovem que já tem suas próprias crises. Exatamente. Mas, olha, o mais importante que eu um dia gostaria é, obviamente, ter um livro no mercado que estou a trabalhar, que é para trazer essa simbiose um pouco mais... algo que eu não escrevo na música, não componho na música, eu quero levar para o livro. Estou a escrever e trazer isso. É uma resposta muito inteligente esta, de se calhar procurar a melhor plataforma de expressar o que a música não pode não consegue carregar, né? Sim. Qual é a complexidade, por exemplo, de deixar o poeta, o escritor, o dramaturgo falar na música? É complexo traduzir isso para a música? Não é complexo. Estas artes todas, elas interlaçam. Felizmente são artes cênicas. Todas elas enquadram-se. Se fores a ver um teatro, música, entre outros, elas são as cênicas. E tem um cruzamento muito grande, performativas. Então tem um cruzamento muito grande. Então, e a complementaridade. Se não consegues fazer uma peça de teatro de 1 hora ou um sketch de 15 minutos, é bem possível que aquele sketch que não consigas fazer uma composição e consigas tirar um poema. Né? Então é tudo possível. Né? E são essas possibilidades que nós temos nas artes e que tem sido para mim uma coisa interessante. Agora, estou concentrado neste trabalho, quem sabe nos próximos tempos vai acontecer. Agora, sobre a academia e a interferência da própria academia na arte, é mestre em educação, é licenciado em ensino de história. Sim. Quando está a compor, não sente que o lado intelectual, acadêmico, torna a sua arte, de certo modo, mais arrojada, com alguma objetividade? Objetividade no sentido de procurar alcançar algo, né? No sentido de querer, de seguir um caminho. E às vezes a arte às vezes é procurar um caminho que não existe, às vezes é o exercício de pura libertação. Exato. E que o público, o espectador, o consumidor, o ouvinte possa traçar e construir suas próprias histórias a partir da proposta do próprio artista. Como é que isto é um paradoxo? Não é? Consegue separar as águas? Exato. Separa-se, porque a academia tem métricas. A música Ciência também tem métricas. Tem métricas. Então, aí já goza o cenário de espiritualidade, onde eu saio do ambiente acadêmico, espiritualmente, para um espaço criativo. Entende? Você tem que ter um momento em que isso é transição. Tens que sair do momento da academia, porque eu quero trazer algo que cada uma das pessoas que ouvir vai fazer uma interpretação. Logo, não pode ser algo normal. Não pode ser algo que a gente diz 1 mais 1 é 2. Não é verdade. Você tem que sair de 1 mais 1 é 2 e dizer que 1 mais 1 é possível que seja 6. Isso acontece quando você sai do normal. Sair do óbvio, né? Do óbvio. Eu sempre digo, o artista não é alguém normal. Não pode ser normal. Claro. Porque quando ele for normal, não vai ser entendido. Pois. E lá está, escrever uma pesquisa como acadêmico, escrever um documento, claro, com uma métrica. Sim. A música tem métrica, sim, há tempos na música. Exatamente. Há isso, mas a arte ela é livre, é exercício de liberdade, de libertação. Exatamente. Quem escreve uma lírica para a música, naturalmente, não está a escrever um relatório. Não, jamais. É preciso
criar Jamais. isto a partir Jamais. de uma ferramenta muito própria. Nunca sentiu esse excesso de influência numa área para outra? Tenho a felicidade e agradeço a Deus ter essa capacidade de separar logo. Né? Quando eu quero entrar num processo de criação artística, me concentro nela. Nem a política, não é? Não, a política é óbvio. Como eu disse para si, para mim como moçambicano, como um jovem moçambicano, um artista moçambicano que nasceu nessas terras todas, eu estou intrinsecamente ligado à política. Malangatano costumava dizer que quando pinta não tem partido. Quando canta tem partido. Não. É que Malangatana provavelmente saía um pouco mais da além. Quer dizer, aquilo que a gente diz, o artista é normal. Ele provavelmente estava ao mais alto nível de retirada do espiritual, político. Ele separava essas coisas todas, né? Para trazer a sua teoria. Mas, obviamente, não é verdade que uma tela não tenha alguma interpretação política. Nem pelas cores, é bem possível ver uma tela e dizer, olha, esta tela me parece pelas cores. Então, era a percepção dele, há que respeitar como opinião de um artista, um criador. Falando nisso, acha, ou como é que vê a conotação de participação política quando se fala de um artista em Moçambique? Qual é a percepção que se tem quando um artista assume a sua consciência política de participação política ou de cidadania? É uma perspectiva ideológica, uma perspectiva de direito de cidadão participar? Qual é a conotação que consegue ver e perceber? É um equívoco para mim um artista vir às telas e dizer eu não tenho partido político. Sabe o que é isso? O que é isso? É mentira. A ciência política, não há um homem que não tenha alguma adoração. Você tem alguma inclinação, alguma. Então não pode dizer que não, eu não tenho político. Calma aí. Só por ter dito que não tens nada a ver com política, já é política. É um posicionamento. É um posicionamento. E a gente faz interpretação lógica. Então se é isso, é provável que tenha uma... Quer dizer... Mas de onde é que vem essa interpretação muito associada à política partido e não política participação, consciência de participação, posicionamento? Não, na arte porque há alguns que na verdade se identificam, certo? Sim. Né? Olha, eu sou partido X, Y, ZH. É um direito que a Constituição oferece, certo? E a pessoa está livre disso. Agora, cientificamente, um artista não pode dizer que não tem partido político, nem precisa dizer, porque as suas ações vão ditar ao longo do tempo qual é a sua inclinação política. O tempo vai te mostrar isso. Então, é melhor, como artista, ter uma posição clara. Se vem um partido político, está interessado nos seus serviços, pode prestá-los, porque são serviços que você faz sem problemas nenhum. Agora, se por outro lado você tiver uma inclinação ou gostar do programa, do estatuto daquele partido, vai ser membro, sem problemas nenhuns. Isso não é problema. Isto não impede nenhuma criação. Não impede, jamais. Nunca foi motivo de nunca foi motivo, jamais. E porque há liberdade, tens liberdade de criar, interpretar aquilo que achar melhor, quer interpretar. Agora, obviamente, você tem um parâmetro de respeito que você tem com o seu partido. Por quê? Você é um membro, você se inscreveu para ser um membro e tem lá um estatuto. O estatuto dá-te alguns limites, certo? E você, quando for a fazer sua composição, com certeza, você vai ver que limite eu tenho que chegar. Porque tem um compromisso. Entende? Se você tem um compromisso com um partido, você tem limites para criar. Sente que já pagou um preço muito alto pelas suas afinidades políticas como artista? Não, jamais. Jamais? Nunca pagou um preço? Não, jamais. De má interpretação, de ser conotado? E depois nunca tive medo de dizer que sou do partido que sou. Nunca. Exato. Não, jamais. Isso aí não é problema nenhum. E porque as pessoas sabem que sou daquele partido. Pois. Então, pronto. E nunca tive problemas com isso. Os problemas são às vezes muito individuais. Pois. E as pessoas gostam de generalizar. Certo? Se o artista não gosta de um determinado partido, respeita. Se há respeito em volta disso. Exato, certo? Exato. E nunca veio alguém, um artista, dizer, não, mas por que você... por exemplo, eu sou do Partido Frelimo. Você, por que é do Partido Frelimo? Eu dizer, não,
E eu assumi as ideologias, gostei das ideologias. Fui estudando desde a história do que eu estudei, desde os princípios da minha escolaridade, e é isso que me entra. É isso que me faz um moçambicano íntegro. Pois. Certo? Agora, na verdade, ao longo do tempo, há essas evoluções que existem, há vários partidos que existem. E nunca houve, penso, impedimento de alguém pensar e conectar aquilo que faz à política. Pois. E a docência também é uma outra forma de emprestar o seu saber, o seu conhecimento para este país. É formado em ensino de história e é artista e é formado, é mestre em educação. O seu papel na educação em particular, qual é a maior gratidão para uma pessoa como a Mostra Sobrinho, com várias atuações? Qual a maior gratidão que se pode ter por estar perante o futuro cidadão, enfim, prestar o seu conhecimento? Qual a maior gratidão que se pode ter na docência? É construir um patriota. Perceberes que estás numa sala de aula e estás ali a construir um cidadão que vai honrar, defender e desenvolver o país. Este é o primeiro princípio. Mas eu sempre faço entre parênteses, ser professor e ser artista é muito mais do que ser um professor normal. Sabe, nas minhas aulas era raro ter um aluno ausente, porque sabiam que hoje é a aula de Amostra Sobrinho. Ninguém faltava. O que havia de muito particular e que os alunos não queriam perder, os estudantes como é que eu vou saber? Eu só sei que a motivação era alta e os alunos não faltavam às minhas aulas. Mas também a arte te permite, de certo modo, compreender as outras formas de transmitir conhecimento e perceber as necessidades de uma audiência. Pode ser por isso ou não, mas eu tinha esta felicidade e agradeço a Deus. Vezes sem conta eu não compreendia, mas o que é que acontece? As minhas aulas estão sempre... Mas eu não compreendia que era o elemento artístico que me fazia ter esta facilidade. Pois. Quase que a terminar a nossa conversa, em breve, uma pergunta. Estamos no mês da Independência Nacional, Sim. dia 25 de junho. O sol de junho é um sol que sempre nos inspira e sempre vai brilhar o sol de junho. Sempre. Uma pergunta. Qual é o ponto mais alto da moçambicanidade? É a construção permanente da unidade nacional. A unidade nacional? Unidade nacional. Ela deve ser sempre construída. Obviamente, com espectros bem conduzidos para a paz, certo? Unidade nacional, para mim, é o ponto que nós temos sempre que assegurar. E a arte, os artistas, a cultura tem esse papel. Este ano teremos mais uma edição do Festival Nacional de Cultura, vai acontecer aqui na província de Maputo. Como é que acha que o Festival Nacional da Cultura, a arte de modo geral, tem estado nos últimos tempos a assumir esse compromisso de promover a paz e a unidade nacional como valores importantes naquilo que defende, que é, se calhar, o ponto mais alto do orgulho de ser moçambicano? Sim. Como é que a cultura e o Festival Nacional da Cultura têm assumido esse compromisso quando olha para a sua forma de criar a programação, de envolver e, acima de tudo, a utopia que constrói para os moçambicanos? Desde a sua história, os festivais tiveram esse papel de celebração da cultura moçambicana, certo? Mas também da unidade nacional. Uma oportunidade ímpar de experimentar, de ver várias expressões culturais, de juntar num único local várias expressões. Este foi sempre os festivais nacionais, foi sempre o papel dos festivais nacionais de cultura e permanece. E é importante que isso permaneça. Sabe porquê? Porque o artista que esteve no Festival de Dança Tradicional em 85 não é o de hoje. Hoje é um jovem que tem outros conhecimentos. Ele tem que perceber qual é o valor da cultura moçambicana e quando ela se converge, o que é que podemos aprender dela. Então é uma oportunidade ímpar. Por isso que os artistas, quando concorrem, é com muito entusiasmo, porque eles sabem que lá onde vão encontrar outras vertentes culturais por aprender. Outros cenários que vêm de outros cantos do nosso país. Então não há momento melhor do que esta convergência do Festival Nacional de Cultura. É uma oportunidade ímpar para conhecer os hábitos e costumes, a cultura e o patrimônio do nosso país. Obrigado, Mostra Sobrinho, pela presença. Foi muito bom termos conversado durante estes minutos. Uma mensagem para todos os artistas, para todos os moçambicanos. O que eu possivelmente não perguntei, que gostaria de partilhar com todos os moçambicanos. Tem
a televisão de Moçambique como canal para dizer a todos o que lhe vem no coração? Olha, o que eu posso dizer para os artistas moçambicanos é que continuemos a trabalhar. É preciso reconhecer do trabalho que temos feito, e até porque já se reconhece que há melhorias em vários aspectos nas artes e cultura, e continuemos a aprimorar isto e que, obviamente, tenhamos connosco sempre na nossa inspiração o nome Moçambique, potencialidade que Moçambique oferece, oportunidade que Moçambique oferece. Já não há necessidade de ir buscar outros elementos em outros cantos do mundo. Moçambique é suficiente para criar e promover o nosso país. Por isso, usem o país que nós temos e façam tudo de bom. Muito obrigado pela presença, Mostra Sobrinho. Um grande abraço e até breve. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado.